por ser esquerdistas e liberais, né? Eu vi na Folha de São Paulo, por exemplo, Bom dia, boa tarde, boa noite. Cesário. E elogiando o projeto de uma colunista, que é uma colunista identitária da Folha de São Paulo, uma das, né? Chamada Patrícia Bacalhau. Uma tela. Ela falava que isso é uma maravilha, se trata de duas defender telas. a juventude, antigamente, né? Em tempos imemoriais. Por exemplo, na época que 3 telas. As pessoas mais velhas aqui eram crianças. 3 telas mais uma novidade. Na internet, na televisão, na propaganda. Acabou de chegar o material. Então, segundo ela, a criança hoje estaria muito melhor do que estaria 50 anos Gente, acabou de chegar o material rapidamente. Eu não vou poder ficar muito tempo porque eu tenho um outro compromisso depois. Fora da realidade. Nós vamos abrir depois para você acompanhar, tá? Cada vez pior. O nosso material. Não tem nada a ver com a criança. Gente, rapidamente, eu processo de controle da internet. Silco Rui na tela 1. Pela milésima vez. Tela 2, blog, Cidade de Santa Isabel. Tela 3, que vem de fora do mídia Brasil, comercial. Veja. Tem nada a ver com gente, só para ficar claro, assim, eu quero retomar um pouco. Para justificar a aprovação da lei atual. Tá aqui a minutagem, ó. Internacional poderoso para censurar a internet em diversos países. Aqui o trabalho da minutagem nós fizemos, ó. É um lobby. Minutagem é isso aqui, gente, é uma linha do tempo, ó. Tudo a fala do Rui, ó, do começo ao fim, ó. E a gente está destacando pontos específicos. Nós vimos aí na Inglaterra, tá? Para você poder acompanhar. Gente, esse material aqui, ó, veja, essa fala do Rui, nós estamos considerando como... Vou baixar um pouquinho o som dele. Nós estamos trabalhando como um recurso didático. Redes sociais não tem identificação, simplesmente a Ó, pessoa. vamos baixar um pouquinho aqui. Isso aqui é um recurso didático dentro do curso da economia cultural. Presta atenção. O cidadão que está na tela, ele é um marxista. A análise dele toda é muito... ele tem um compromisso, ele tem um método, ele tem uma avaliação. Eu não estou entendendo por que está entrando mídia na... Normalmente não entra, não sei por que está entrando espaço de mídia na fala do Rui. Mas, gente, para você entender, então, o Rui falando, não é que a gente está concordando com tudo ou discordando. Nós estamos falando o seguinte, lá na minutagem aqui, ó, 42, 47, se você quer, se você está, se você tem interesse sobre o assunto, política internacional, guerra, Irã, imperialismo, etc, etc, dá uma olhada. Mas isso não quer dizer que nós estejamos aqui batendo continência para o Rui, que nós estejamos afiliados, nós não temos um compromisso político, nós temos aqui um trabalho de economia cultural com o Weber na tela, tá? Então, esse material que chegou hoje, que eu mostrei para você, não vai ser apresentado agora, porque eu tenho pouco tempo, e nós estamos no meio da tormenta, é literalmente uma tormenta, né? Está acontecendo agora. Então, assim, ó, você vai lá no minuto 47 em diante e você vê o que o Rui está falando sobre a guerra. Antes do 47, ele fala bastante sobre a liberdade de imprensa, sobre a esquerda na relação com o identitarismo. E aí, essa fala, veja que ela não deixa de ser importante. Quando a gente destaca o 47, a fala anterior é importante, sabe por quê? Veja, é a segunda vez consecutiva que nós ouvimos ele falar sobre identitarismo e questões correlatas. E quando a gente avançar um pouco no curso, então a gente vai demonstrar como o marxista ele tem dificuldade de trabalhar com aspectos da cultura. Como o marxista ele tem um método que chama materialismo histórico
ou o materialismo histórico dialético, ele trabalha de uma maneira muito diferente dessa nossa aqui, ó. Se você, por exemplo, acompanha aqui o blog, você vai ver que nós, o tempo todo, além dos textos, você vai encontrar canções, você vai encontrar obras de arte como esculturas, iconografias, telas, etc, etc. Então, é essa basicamente a diferença do método aqui da economia cultural com o método de trabalho do marxista. Nós não queremos dizer que um está certo, o outro está errado, nada disso. Nós estamos propondo, nós estamos apresentando a economia cultural como uma alternativa, como uma proposta alternativa, como um caminho que você pode seguir. Quem é marxista e crê nisso, crê na doutrina, desenvolve isso do ponto de vista filosófico, etc., tranquilo, a gente vai dialogar, a gente vai considerar os aspectos, não é, onde pontos de confluência, por exemplo, existem pontos de confluência, sim, não é? Quando, afinal de contas, ambos estão trabalhando com o sistema econômico capitalista, ambos estão avaliando a atual conjuntura, ambos estão propondo alternativas dentro do sistema, etc, etc. Agora, a nossa opção está bem clara. E, agregando a isso, gente, depois a gente vai aprofundar essa questão, estou só apresentando rapidamente. Gente, nós aproveitamos agora aqui esse blog. Veja, a cidade de Santa Isabel.blogspot.com existe há muitos anos, e aqui eu estou colocando destaque aqui, sabe por quê? Porque nós apresentamos aqui uma tese muito importante dentro desse contexto, desse novo contexto atual de política na cidade de Viamão, velha capital, capital velha, como você queira chamar, e a gente colocou em tela, veja, está aqui o texto, eu não vou ler o texto porque eu quero passar rapidamente por isso, depois a gente volta nisso. Gente, nós colocamos em tela aqui, ó, o título do artigo é o seguinte, ó, Viamão é Grande parte 2. Aqui nós colocamos, e depois no segundo texto que eu vou abrir aqui para você, você vai ver que a gente dá continuidade a isso, que é uma proposta, é uma ideia, não é projeto porque ainda não está assim formatado como projeto, não tem um texto elaborado assim como projeto, mas é uma proposta, é uma ideia já bem estruturada que nós estamos colocando para a nossa comunidade e para o público em geral, afinal de contas, o nosso espaço aqui é dedicado para a educação e para a cultura. Nós estamos propondo a criação, veja, é algo inédito que você nunca ouviu falar sobre aqui nessa cidade. Nós estamos propondo a criação da Universidade Pública Municipal. E a gente diz assim, ó, pode parecer uma proposta inviável, desnecessária e tal e tal. E a gente vai explicando que não, que ela é necessária, vai falando sobre a viabilidade disso, vai demonstrando que em outros locais existem instituições desse tipo, municipais, porém de ensino superior, etc, etc. Nós não entramos assim, em tanto detalhe. Veja, eu vou buscar aqui o outro texto, que a gente chamou de UMV. Nós não entramos tanto detalhe, então alguém pode dizer assim, puxa, mas então que babaquice é isso? Nada a ver, porque segundo a Constituição, né, existe um regramento, o município deve cuidar da educação básica, sabemos tudo disso, sabemos todo esse aspecto constitucional, legal, tá? que o ensino básico é muito mais voltado, que o município é muito mais dedicado para a questão, não é que ele vai deixar de cumprir esse compromisso, essa meta constitucional, mas ele pode avançar, ele pode ir além, tá entendendo? Então a gente nem entrou nessa parte constitucional porque a gente trabalha tanto aqui com legislação, com Constituição, que nesse momento a gente não entrou, supondo-se que você sabe que nós dominamos o tema e que não há necessidade de falar nisso. Agora, a gente fez questão de demonstrar que em outras tantas cidades existem já, e é possível que nós, então, que Viamão possa também avançar nesse sentido. Tá? Então, são esses dois textos, ó.
que está aqui na a cidade de Santa Isabel, Universidade Municipal de Viamão, e o Viamão é Grande Parte 2, tá? Para você acompanhar, para você que gosta de ler, porque a videografia é uma coisa, os textos são outra proposta, né? Que nós trazemos e oferecemos para o nosso público leitor. No caso da videografia, fica mais supostamente, né, um público espectador, mas aqui público leitor quando a gente vai para o blog. Então você que tem interesse, dá uma olhada no blog, dá uma olhada na videografia, e nós vamos explicar então depois disso com mais calma, só para você acompanhar, para você entender que nós estamos avançando, que nós estamos propondo algo novo, que nós temos um conteúdo inédito nesse canal, entendeu? E na medida então do possível a gente vai se ater mais nisso, com mais calma, com mais detalhe, para você poder acompanhar e ficar atualizado dessas questões de educação e cultura. Também, né, como disse, o material está aqui, não abri ainda o pacote, eu estou bastante ansioso para abrir. Ó, está aqui o pacote, nós vamos abrir, nós vamos sorver todas essas letras e vamos trabalhar em cima disso e vamos compartilhar com você. Nós vamos é um texto bastante importante, ainda não vou revelar muitos detalhes, né? Mas a gente vai entrar nisso também. Muito obrigado pela atenção de todos. Ó, o Rui voltou, tá, gente? Então o Rui é isso. A gente traz o Rui, a gente traz outros especialistas, a gente traz outras pessoas que estão falando sobre a guerra, sobre o materialismo histórico e no contraste, então, com a economia cultural. É essa a proposta. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade. Bons estudos.